Te ensinar hoje que não existe nada maior do que a fé. Seja bem-vindo a mais um encontro de sabedoria. Vamos estudar hoje de novo a vida de Abraão. Seja bem-vinda. Nós estamos finalizando hoje a série de Abraão. Ficamos aqui uma semana falando da vida de Abraão e aplicando sabedoria na nossa vida. Olha, esse canal aqui tá cheio de vídeo de sabedoria. Então, se você tá chegando aqui de paraquedas, esse lugar aqui você vai encontrar muito vídeo de sabedoria. E nós estamos finalizando hoje a série de Abraão. E hoje eu quero finalizar falando sobre a fé. Se você é uma pessoa que precisa de fé, tem fé na sua vida, esse vídeo aqui vai te ajudar muito, porque hoje eu vou falar que a fé, ela é a maior virtude do ser humano. Não existe nada maior do que a fé. E além de falar isso, eu vou te provar dando um caminho aqui bem prático e gostoso para você ter muita fé na sua vida. Por que eu estou falando para você sobre isso, de fé? É porque nós estamos estudando a vida do homem que foi considerado o pai da fé. Abraão foi considerado o pai da fé. Foi considerado o homem que rompeu na sua época com uma fé incrível e maravilhosa. E ele foi muito abençoado por sua fé. Abraão, ele começou saindo lá de Ur dos Caldeus com seu pai e depois da terra de Harã para fazer uma viagem pela fé. O que pautou a vida de Abraão, o que abençoou e mudou a vida dele foi a fé. E nós vimos nos encontros de sabedoria anterior que a vida dele não foi tão simples, ele errou muito. Chega um momento que ele parece que ele acha que não vai acontecer mais nada, que a vida dele não vai realmente ser abençoada. E neste momento Deus aparece para ele novamente, faz de novo a aliança, refaz a aliança, renova a aliança para ele, e Abraão, ele crê em Deus. Está no capítulo 15 do Gênesis, versículo 6, que diz assim, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado ou imputado como justiça. Ou seja, ele creu. No momento mais difícil da vida dele, ele creu. E a fé, ela foi realmente o divisor de águas para a vida deste homem. Eu quero então hoje mostrar que não adianta o conhecimento sem fé. Olha, não adianta você ter conhecimento da área da sua empresa, não adianta você ter conhecimento familiar, não adianta você ter conhecimento de uma determinada função, se você não tiver dentro de você convicção, fé, que você consegue, que as coisas vão ficar boas, porque sem fé, a vida do homem, ela torna desagradável. Alguém pode dizer para mim assim, Thales, eu não sou religioso, esse papo de fé não é muito interessante para mim não. Mas observa bem como você tem fé. Por exemplo, você vai fazer uma jornada de 60 km, 60 quilômetros, e nessa jornada você monta na garupa de uma motocicleta, ou você vai na carona de um carro, e você não é o piloto. Alguém está pilotando. Inconscientemente você acredita que essa pessoa vai fazer você chegar no destino. Inconscientemente você tem fé que tudo vai acontecer bem. Existe a fé natural que o ser humano já tem ela. Agora existe uma fé que ela é uma convicção lá dentro da gente. É uma convicção que nós chamamos na alma. É algo que vem do interior, que não se pode tocar, mas que dá uma certeza para o homem que aquilo que ele vai fazer vai dar certo. E a fé, ela é a ferramenta mais poderosa da vida humana. Deixa-me te dizer aqui 3 provas filosóficas da existência de Deus. Deixa eu me aprofundar com você e eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessas provas filosóficas sobre a existência de Deus. Por isso, se você não é inscrito e está aqui, se inscreve, porque nesse canal nós falamos sempre disso aqui, sabedoria para a vida. E olha lá, se você também está assistindo o vídeo aqui, não deixou o seu like, vai lá no botão, é rapidinho, deixa o seu like, porque o like, o YouTube vai ver que o conteúdo é bom, o algoritmo vai entender que você gostou e sabe o que vai fazer? Vai começar a mostrar para mais pessoas, de repente esse canal vai crescer e você vai ter ajudado nisso. Eu tenho certeza que se você semear para o reino, se você semear para o bem das pessoas, a sua vida também vai ser abençoada. Então, divulgue esse canal também nas suas redes sociais para que o encontro de sabedoria seja abençoado. Vamos lá então para a primeira prova filosófica da existência de Deus. Todas as coisas no mundo têm uma finalidade. Deixa eu te explicar isso. Olha para você ver, o martelo é para martelar, certo? O carro, ele é para se locomover, certo? E no mundo também, na natureza, tudo também tem uma finalidade. Há plantas que vêm para uma finalidade, frutas que vêm para outra finalidade, a água é para uma finalidade, o sol é para uma finalidade, a lua tem uma finalidade.
Tudo no mundo tem a sua função. Em grego, os filósofos chamam isso de telos, que significa propósito, finalidade e propósito. Ou seja, eles diziam que tudo tem um propósito na vida. René Descartes foi um grande defensor da existência de Deus e, pela parte do raciocínio lógico. E então se dizia que na lógica, se tudo tem um propósito, alguém assim o facultou, alguém colocou, alguém indicou cada propósito. É o primeiro argumento filosófico que nós temos acerca da existência de Deus. O argumento filosófico sobre a existência de Deus é a questão da causa e do efeito. Que tudo no mundo vem sobre causa e efeito. Pode ficar tranquilo que eu não vou complicar hoje, eu não vou falar aqui coisas difíceis para você entender. Quando eu falar algo que é meio complexo, eu vou refazer para que nós ficarmos aqui inteirados nesse assunto, mas tudo no mundo é causa e efeito. Vamos pegar a questão do pai. Um pai gerou um filho, o filho gerou outro, e assim foi indo. E assim nós temos a humanidade hoje, e vai continuar causa e efeito, causa e efeito. Quando a gente pega a natureza também é assim, as plantas, uma semente ou algum caule da planta, se planta e vai gerando. Ou seja, é tudo causa e efeito. No globo terrestre é assim também. No globo terrestre acredita-se que é tudo por causa e efeito. Ou seja, só há energia no mundo, só há vida no mundo porque houve uma causa para isso. E aquela causa que gerou energia, houve outra causa para ela ser gerada. Ou seja, no mundo é causa e efeito. Se nós formos regressando no mundo nessa questão de causa e efeito, há uma lógica que nós vamos ter que chegar em uma causa primária, algo que aconteceu primeiro, uma energia, uma força que não foi gerada por ninguém, algo que gerou tudo, a primeira energia geradora que não foi gerada por ninguém. Alguém pode falar assim, mas isso é o Big Bang, não, você está defendendo a teoria do Big Bang e tal? Não, porque essa teoria, ela diz que houve uma causa e depois tudo foi acontecendo. Só que essa causa, ela foi causada por uma outra causa. Agora, o que foi antes dessa causa? Então nós vamos ficar nessa ideia de que tem causa e efeito. E então os defensores da existência de Deus nesse raciocínio dizem que a única forma é haver alguém que causou tudo isso sem ser causado. Ficou difícil de entender? Tem que ter algo para gerar tudo sem alguém ter gerado ele. E essa ideia, então, é a ideia de eterno, uma ideia de perfeito, uma ideia de poder que só Deus pode ter. Prova da existência de Deus na filosofia é a questão de o homem entender, imaginar que existe o perfeito. Como assim, Thales? Olha, nós temos a ideia de algo perfeito. Só que nós temos a ideia que nós não somos perfeitos. Por exemplo, você sabe que existe algo perfeito, mas você não é perfeito. Você consegue imaginar o perfeito. Você consegue imaginar, ter uma noção que existe algo perfeito. Mas como assim você não é perfeito e consegue conceber a ideia que existe algo perfeito? Se uma pessoa tivesse na casa dele, uma mulher, tivesse uma panela de pressão, na casa dela, uma panela de pressão velha, rachada, e ela morasse lá num cantinho de roça, lá numa mata, ela nunca tivesse contato nenhuma com outras pessoas, e ela recebesse essa panela. Ela ia conceber que aquela panela é perfeita, que o jeito daquela panela rachada, que aquela panela ali é a única panela que existe. E nós somos essa panela, abre aspas, rachada, com defeito. Só que nós conseguimos ter ideia que nem tudo é assim. Algo é perfeito. E esse algo não é o homem. Não está no homem. E se nós conseguimos, no raciocínio lógico dos que defendem essa tese, René Descartes é um grande propagador disso, se nós conseguimos imaginar o perfeito e crer no perfeito e que existe um perfeito, é só se ele realmente existir. Se está inato no homem a ideia do perfeito, é só se o próprio perfeito ter colocado essa ideia. Porque do imperfeito não se gera perfeito. Thales hoje está muito filosófico enquanto sabedoria, não estou entendendo nada, calma, não pule o vídeo, fica tranquilo, porque eu quero dizer que saber de tudo isso, saber da existência de Deus. Comenta aqui para mim se você gostou do Encontro de Sabedoria, está gostando do Encontro de Sabedoria de hoje. E qual, se você tem argumentos que fala da existência de Deus, como eu disse aqui no raciocínio lógico. Mas tudo saber disso
Saber dessas ideias, essas teorias aí da existência de Deus, através do pensamento, através do mundo, não vale nada por si só. Cara, você está jogando por terra a teoria dos filósofos? Não, eu gosto disso, não é à toa que eu faço faculdade de filosofia, eu amo saber essas coisas. Agora eu estou dizendo que isso não muda a vida por si só. O único fator motivador, o que pode mudar a vida, chama-se fé. Porque a existência, ela não pode ser provado pela lógica. A existência não tem como ser provado pela lógica. Você só pode provar que algo existe pela experiência. Você só pode provar o sabor de algo quando você coloca na sua boca, a sua língua, o seu tato está ali provando que aquilo existe. Agora, não se pode provar a existência pela lógica. Só pode provar a existência de Deus pela experiência. A maior prova da existência de Deus é a própria experiência com Deus. E só pode ter uma experiência com Deus quem tem fé. Então não adianta você ter argumentos, não adianta você saber as teorias, não que elas não sejam boas e interessantes, não é isso, mas só pode se ter fé quem tem experiência com Deus, e só pode ter experiência com Deus quem tem fé. Então a fé é o que manda tudo na vida. A fé é o que move o mundo. Acreditar que algo vai dar certo. Acreditar no sobrenatural. Acreditar naquilo que não se pode ver. Acreditar naquilo que você sente, que você pode sentir. A lógica só vai mostrar os fatos. Mas se você está sentindo algo, se algo está mexendo com você, se algo te direciona, se algo faz sentido para a sua vida, isso é fé. A fé em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 diz que ela é a certeza das coisas que nós não vemos. Ela é a prova daquilo que nós vamos receber, mas nós não vemos. Mas é uma certeza que vai acontecer. Isso é fé. E olha, a sua fé é o que vence o mundo. Não importa a situação que você está passando hoje, dificuldade, o momento que você está passando, tenha fé que Deus vai te ajudar. Tenha fé que isso vai mudar. Tenha fé que a sua vida vai mudar, porque o que mudou a vida de Abraão foi a fé. Abraão não tinha lógica para ter um filho. Abraão não tinha lógica para Deus abençoar ele, porque ele estava todo errado. Ele não tinha lógica. Ele saiu lá de uma terra onde as pessoas não criam muito em Deus. E ele creu. E sabe o que ele foi justificado? Pela sua fé. Hoje você também pode ser justificado se você ter fé. Nada melhor do que para nós terminarmos essa série, irmos para o final de semana, descansar, abençoados por Deus falando sobre fé. E essa manhã o Encontro de Sabedoria deixa essa mensagem para você. A fé é a maior coisa do mundo. Tenha fé nas suas ações, coloque convicção, tenha fé no seu trabalho. Hoje a sua vida pode mudar. O que te faz duvidar disso? Porque a fé ela não depende de você, ela é Deus que te ajuda. Por isso, tudo pode mudar na sua vida. Continua o seu trabalho, continua o seu projeto, continua crescendo na vida e continua aqui no Encontro de Sabedoria. Se você está até aqui e não se inscreveu nesse canal, você está perdendo muita sabedoria. Se você está assistindo esse vídeo aqui e não deixou o seu like, olha, você está perdendo a oportunidade de fazer isso aqui crescer. Por isso, comenta aqui para mim se fez sentido hoje. Comenta para mim se você gostou do Encontro de Sabedoria de hoje. Deixa para mim aqui o seu bom dia, a sua palavra, para nós interagirmos juntos, porque esse é o Encontro de Sabedoria. E finalizando a série de Abraão. Espero que você tenha gostado, espero que essa série tenha abençoado a sua vida e nós finalizamos hoje com muita fé. Eu oro para que a sua vida seja abençoada, seja uma vida de fé em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima.